Caramba, tô ficando velho mesmo. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai reagir a um mini documentário, né? Que fala o porquê que existem tantas farmácias no Brasil. Será que você já se perguntou isso? Pelo menos aqui onde eu moro, tem uma farmácia do lado da outra, às vezes 3. Vamos ver, né? Acompanha aqui comigo. Ah, e vocês não julguem meu fone, tá? Ele tá todo remendado. Se você quer que eu conserte meu fone ou compre um novo, se inscreve no canal pra gente chegar nos 1000 inscritos e eu monetizar, né? Beleza? Aí a gente já consegue comprar um fone novo, hein? É o começo. Vamos lá pro vídeo. Se inscreve no canal, hein? 22 novas farmácias abrem por dia no Brasil. É o auge de um mercado que nunca vendeu tanto. Mas ao mesmo tempo, centenas delas podem estar com os dias contados. Enquanto as grandes redes crescem com tecnologia, dados e investimentos bilionários, as pequenas lutam com estoques caros e margens baixas. E uma nova ameaça se aproxima: a liberação da venda de medicamentos em supermercados. Um novo projeto de lei que quer liberar a venda de medicamentos sem receita em supermercados pode desestruturar de vez o setor. Então, como as farmácias de bairro têm Cara, deve ter lugar fora do Brasil, algum país assim que já deve assim vender normal, assim. Não sei se alguém conhece algum caso, comenta aí. Eu acho que já deve ter em algum lugar fora do Brasil que vende medicamento assim no mercado. Aqui em Minas, que eu moro em Minas, não sou mineiro, mas moro em Minas. Tem uma rede aqui que chama Araújo, não sei quem conhece. Lá vende muitos itens que são de mercado numa farmácia, né? Não sei, é meio que o contrário, mas assim, já sinaliza para algo do tipo, né? parecido? E o que esse novo projeto de lei pode impactar no futuro delas? Eu esqueci de citar o canal Elementar. Esse canal é muito bom, tá? Você já se inscreve lá, beleza? Ninguém pode falar que eu não tô dando os créditos. Já se inscreve lá no canal e dá uma moral pra eles, que eles são muito bons. Assim, dá uma moral pra mim, porque eu tô começando agora. Mas segue lá o canal deles lá, que é muito interessante, trabalho muito bom, muito sério. Em 2024, mais de 5,4 mil novas farmácias surgiram só na primeira metade do ano. É um crescimento bizarro. Mas essa expansão não é de agora. Nos últimos 20 anos, o número de farmácias aumentou 63%. Saímos de cerca de 55 mil estabelecimentos em 2003 para mais de 90 mil em 2023. E o crescimento tem nome e sobrenome: redes de farmácia. Mesmo representando apenas 15% do total de farmácias no Brasil, elas já concentram mais de 50% das vendas do setor. Isso acontece porque essas redes têm maior poder de negociação com laboratórios, operam com margens mais agressivas e investem pesado em marketing e tecnologia. Mas isso não responde por que tem tanta farmácia surgindo no Brasil. Cara, o puro suco de Brasil. Você encontra farmácia pra todo lado, bar pra todo lado e igreja. Você tá louco. Todo lado. Pra todo lugar que você for, qualquer cidadezinha, você vai encontrar tudo isso. E um monte. Bom, um dos motivos para isso está na mudança de hábitos da população. Os brasileiros estão vivendo mais e também estão mais atentos à prevenção de doenças. Isso aumenta a procura por medicamentos e outros produtos de saúde. Além disso, as farmácias passaram a oferecer muito mais do que só remédios. Hoje elas funcionam como hubs de saúde, com testes rápidos, vacinas, suplementos e até consultas. As grandes redes entenderam isso rapidamente. Com o uso de inteligência de dados, conseguem escolher os melhores locais para abrir novas unidades, mesmo que já existam concorrentes por perto.
Isso porque, com os dados certos em mãos, abrir uma farmácia do lado de outra pode ser mais rentável do que abrir em bairros ainda sem nenhuma. E essa estratégia funciona. Segundo a Abrafarma, o faturamento médio de uma farmácia de rede chega a 8,7 milhões por ano, contra 800 mil de farmácias independentes. Só que esse crescimento acelerado cobra um preço. Apesar da força das redes, cerca de 80% das farmácias são pequenos negócios. Elas estão em cidades menores, em áreas periféricas e são responsáveis por manter o atendimento farmacêutico onde as redes não chegam. Mas essas pequenas farmácias... Cara, e tem aquele negócio que quando você compra um medicamento na farmácia, eles te pedem o CPF, né? E... nossa, eu já vi em alguns lugares falando que o CPF meio que serve pra, tipo, ter um cadastro para saber, assim, mais ou menos o quanto você compra daquele remédio, sabe? Aí meio que o preço pode ser reajustado de acordo com isso, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu tenho pressão alta, eu compro atenolol bastante. Então, tipo assim, se eu compro várias vezes na mesma farmácia, eles conseguem rastrear os preços que eu pago e às vezes conseguir dar algum desconto ou até, tipo, aumentar um pouco o preço daquele medicamento, porque eles sabem que eu vou comprar lá, sabe? Eu vi algumas coisas assim, algumas matérias assim do tipo, né, relacionadas. Enfrentam dificuldades enormes para competir com as gigantes, principalmente em relação aos preços. A situação é ainda mais delicada porque... é isso que ele tá falando, é tipo farmácia de bairro, né? Aquelas farmacinhas assim que você olha assim, ela tá abarrotada de medicamento, shampoo, tem de tudo. Boa parte da receita dessas pequenas depende dos chamados MIPs, os medicamentos isentos de prescrição. Eles costumam representar a maior fatia do faturamento em regiões onde o acesso à saúde é limitado e o cliente vai à farmácia em busca de orientação do farmacêutico. Só que essas mesmas farmácias não têm o poder de barganha das redes e enfrentam estoques caros e baixa margem de lucro. A farmácia de bairro, aquela que conhece o cliente pelo nome e que é ponto de apoio na comunidade, pode estar com os dias contados. Em 2019, o PL 1774 já sugeria liberar a venda de medicamentos sem receita em supermercados, mas sim exigia a presença de farmacêuticos, o que gerou fortes críticas por riscos à saúde pública. Já o PL 2158 de 2023, que retomou essa ideia anos depois, é uma evolução do PL de 2019 e pode mudar completamente o setor. Mas o que exatamente ele propõe e por que tanta gente está preocupada? Na verdade, quem fica mais preocupado é quem mexe com esse ramo, né? O projeto de lei 2158 de 2023 pretende liberar a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e estabelecimentos similares. A justificativa do governo é simples: reduzir a inflação, ampliar o acesso da população a esses produtos de forma mais prática e barata. Só que a proposta mexe com um mercado bilionário e com a base financeira de milhares de pequenos negócios no país. De um lado, a promessa é de mais comodidade e até preços mais baixos. Um estudo da Nielsen chegou a indicar que os preços dos MIPs poderiam cair até 35% com a liberação em supermercados. Por outro lado, a Abrafarma, entidade que representa as redes de farmácias, rebate esse argumento. Para eles, essa medida seria desastrosa. Isso porque, segundo a própria associação, os MIPs representam cerca de 30% das vendas totais das farmácias, inclusive das grandes. E mais, eles apontam que, apesar de não exigirem receita, esses medicamentos exigem cuidado. Em 68% das vezes, o cliente esclarece suas dúvidas com o farmacêutico acerca do uso de um MIP. Mesmo o PL exigindo farmacêuticos nos supermercados, o setor teme que essa orientação perca qualidade, especialmente se for feita de forma remota ou sem a estrutura adequada. E sem uma orientação eficaz, o risco é a automedicação crescer, mascarando sintomas, adiando diagnósticos e complicando tratamentos. Uma dor de cabeça que se resolve com um analgésico pode ser o primeiro sinal de uma hipertensão não diagnosticada. O perigo está justamente aí, aliviar os sintomas sem tratar a causa. Além disso, a Anvisa também se posicionou contra.
Em nota técnica publicada no fim de 2024, a agência diz que a venda de medicamentos em supermercados levanta preocupações quanto às condições sanitárias para sua comercialização. Do outro lado da mesa, a Associação Brasileira de Supermercados afirma que a proposta traria mais competitividade ao mercado e inclusive defende a contratação de farmacêuticos para acompanhar as vendas, seguindo o mesmo modelo de atendimento online já usado por farmácias. Mas o debate não para por aí. O setor farmacêutico argumenta que liberar a venda dos MIPs nos supermercados é criar uma concorrência desleal. As farmácias arcam com custos altos, aluguel, estoques, folha de pagamento e regulamentações sanitárias. Já os supermercados teriam mais uma categoria de produtos para lucrar sem as mesmas exigências. E vale lembrar que esse modelo das grandes redes vai muito além da venda de remédios. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, mostrando como essas farmácias usam o CPF dos clientes para montar bancos de dados com informações detalhadas. Eles têm esse vídeo também. Se vocês curtirem, eu posso fazer um react desse vídeo também. Interessante, já ouvi falar que eles fazem isso também. Eles usam o seu CPF, né, para poder tipo assim, rastrear o seu uso, né, dos medicamentos, quanto você compra, quanto você paga, qual que é a frequência. Sobre hábitos de consumo e saúde. Tudo isso em troca de descontos que, na prática, muitas vezes são ilusórios, baseados em manipulações de tabela de preços que fazem parecer que o cliente está economizando mais do que realmente está. É um sistema que transforma dados pessoais em lucro e que ajuda a explicar como essas redes conseguem competir de forma tão agressiva. A Abrafarma também alerta que esse novo formato de venda em supermercado pode causar um efeito rebote. A queda nas margens de lucro dos MIPs pode fazer com que as farmácias aumentem o preço dos medicamentos tarjados, aqueles que exigem receita para compensar a perda. E isso impactaria diretamente os... Mas aí a farmácia vai falir também, né? Ou não, né? Porque, pelo que eu entendi aí, na verdade os mercados querem vender aqueles medicamentos que não precisam de receita, né? São mais leves, né? Assim, não exige receita. Os que exigem são aqueles que são mais assim, que o uso indevido pode gerar mais risco, né, para a saúde. Pacientes que dependem desses medicamentos. Além do impacto econômico, existe uma questão de saúde pública envolvida. Em muitas comunidades periféricas e zonas rurais, as farmácias de bairro são o único ponto de orientação e cuidado. Nessas regiões, o farmacêutico é mais do que um vendedor de medicamentos. Ele é referência, é apoio, é quem escuta e orienta. Com o fechamento dessas unidades, o acesso à saúde fica ainda mais precário. E aqui surge uma contradição. O argumento do governo é ampliar o acesso. Mas será que transferir a venda de remédios sem prescrição para os supermercados realmente amplia o acesso de forma segura? Experiências internacionais mostram que a questão não é simples. Em países como França e Austrália, medidas semelhantes acabaram sendo revistas. Estudos internacionais têm apontado problemas decorrentes da venda desses medicamentos em autosserviços, inclusive aumento nos casos de automedicação, intoxicações e agravamento de doenças crônicas por uso inadequado de fármacos. O projeto de lei 2158 levanta questões importantes, como garantir acesso à saúde, qual o papel das farmácias no país e até onde vai o risco da automedicação sem orientação. Mas o que tudo isso pode significar na prática para o futuro das farmácias? Não são só as farmácias de bairro que temem esse PL. O mercado farmacêutico é um setor de margem apertada. Mesmo empresas bilionárias sentem o baque quando perdem volume. A competição com supermercados, que têm poder de compra, logística e marketing muito superiores, pode pressionar os preços, reduzir margens e mudar o comportamento do consumidor. E se os supermercados virarem a primeira opção para os MIPs, as redes de farmácia também perdem espaço, mesmo com toda a sua estrutura e presença nacional. Meio que assim, fica difícil de competir, né? Porque mercado, principalmente redes que mexem muito com atacado, eles sempre trabalham com a margem bem mais baixa, né?
fica mais complicada a competição, né? Vira meio que uma treta, né, da farmácia com o supermercado. Não. Mas quem vai sentir mesmo vão ser as pequenas. No Piauí, por exemplo, 90% das farmácias são independentes e 19% do faturamento delas vem dos MIPs. A aprovação do PL pode levar ao fechamento em massa dessas lojas. Em São Paulo, o número também assusta. 56,6% correm risco de encerrar as atividades. No Rio de Janeiro, o risco é parecido. Até 62% das farmácias de pequeno e médio porte estão sob ameaça. E quando uma farmácia dessas fecha, não é só o dono que perde, é a comunidade toda. Mas ainda há caminhos. Uma das saídas tem sido a união entre farmácias pequenas. Redes como o Grupo Total juntam farmácias independentes e ajudam com gestão, compras em grupo e padronização dos serviços. Assim, essas farmácias conseguem crescer e competir melhor com as grandes redes. Isso é verdade, tem muita rede de farmácia pequena também. Pequena não, né? Menores, assim. Eu acho que é essa sinergia, né, que eles buscam acaba ajudando essas farmácias pequenas de alguma forma. Mas também tem supermercados, também tem redes pequenas que na verdade tem milhares de supermercados, né? Acho que é mais ou menos a mesma linha, assim. Outro ponto importante é a valorização do farmacêutico. Cada vez mais a farmácia deixa de ser um simples ponto de venda e se torna um espaço de cuidado. Aplicação de vacinas, realização de exames rápidos e orientação contínua. Tudo isso reforça o papel do profissional e amplia o valor percebido pela comunidade. Esse modelo da farmácia como hub de saúde já está em construção e tem se mostrado eficaz, especialmente em locais com pouca estrutura de saúde pública. Nessas regiões, a farmácia é muitas vezes o único ponto de contato regular que a população tem com um profissional da saúde. Se o PL for aprovado, é provável que vejamos uma concentração de mercado ainda maior. Mas se houver equilíbrio entre regulação, conveniência e segurança, ainda há espaço para todos, tanto grandes quanto pequenos. E você concorda comigo? E o que acha do risco das farmácias de bairro sumirem do mapa por causa da concorrência com supermercados? Cara, isso aqui, se olhar bem, é um assunto bem polêmico, né? Cara, não sei, é difícil de falar, mas eu acho que pra gente, assim, muda pouco. Principalmente quem mora em cidade grande não faz tanta diferença, assim. Mas quem é de cidade pequena, assim, talvez até não também, ou não seja tão impactada assim, porque cidade pequena também não tem rede grande de supermercado, né? Mas o que você acha? O que vocês acham? Comenta aí embaixo, já deixa seu comentário aí e deixa até sugestão para outros vídeos pra gente reagir, né? Vamos buscar aí fazer os reacts do que vocês pedirem. Comenta aqui abaixo e me diz o que achou desse vídeo. Agora, se você quer descobrir... Agora, já que ele terminou, eu vou terminar também, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato. É um react, tô começando agora. Vocês verem no canal, eu já tô há um bom tempo fazendo vídeos pra internet. Mas agora, tipo assim, eu vou tentar fazer algo mais contínuo e buscar ter mais frequência nas postagens aqui, beleza? Então, se você gostou, já se inscreve no canal, né? Vamos chegar logo aí nos 1000 inscritos, já compartilha com seus amigos, né? E assim, comenta, pode comentar, pode compartilhar, beleza? Que aí vocês compartilhando, vocês já me ajudam bastante. Você sabe que esse conteúdo é de graça. E é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima.